Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, no seu país, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar deste planeta Terra. Que a graça de Deus esteja na sua vida, no seu mundo. Esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, Criador deste universo infinito, do macro, do micro, das dimensões espirituais e dos universos paralelos. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Quem nos ensinou isso foi o Mestre Jesus. Damos graças a Ele por mais um dia nessa vida, por mais uma oportunidade. Nós estamos gravando hoje a segunda parte do nosso novo estudo, Um Cego Ensinando a Enxergar. Porque segundo o Mestre Jesus, o religioso, a igreja, é cego condutor de cego. Ambos cairão na verdade, no abismo. Nós mostramos isso. No nosso primeiro estudo, na nossa primeira parte, nós falamos do primeiro casal, macho e fêmea, criado por Deus, que a igreja não aceitou. Ela criou o seu próprio casal. Junto com este casal que ela criou o pecado e a morte. Criou uma figura chamada de Satanás. É uma espécie de um primeiro-ministro. É o acusador. Porque a palavra Satanás quer dizer aquele que acusa. É uma figura simplesmente para levar a culpa de tudo. Para criar terrorismo, para pregar o medo, a opressão, a obrigar os seguidores da igreja a seguir a ela e a Deus, não por amor, mas por medo. Deus Pai enviou o Messias, o Cristo do Deus vivo. Ele trouxe uma carta de euforia para nos libertar desta escravidão religiosa, que é o primeiro consolador, o Evangelho. E falou o tempo todo, depois de mim virá um outro consolador, quer dizer, o segundo consolador, para dar cumprimento à obra. Em 1857 foi editado o primeiro livro da terceira revelação, que é o segundo Consolador. Este cumprimenta o Evangelho de Jesus. Cumprimenta o nosso estudo, a nossa primeira parte. Porque esse livro tem 1019 perguntas e respostas. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Adão e Eva existiu? O Espírito responde: Adão e Eva existiu há 4.000 anos antes de Cristo. Porém não foi o primeiro casal. Percebe? Você que nos assiste, está confirmando o nosso estudo. Nós confirmamos isso, que Adão e Eva não é o primeiro casal. Aí Kardec pergunta: e a figura de Satanás, que a igreja prega? Ele existe? O Espírito da Verdade disse: não, Satanás não existe. Porque se ele existisse, ele era criatura de Deus, era filho de Deus. Então ele seria perdoado, ele teria a chance da evolução, porque a igreja criou ele para condenação, ele já nasceu condenado. Portanto, os ensinamentos dizem que nós não adiantamos orar por ele, porque ele já foi condenado.
É por isso que lá no capítulo 16, quando pergunta, o sacerdote pergunta para Jesus se ele veio julgar o mundo e condenar o mundo. Jesus responde, não, eu não vim julgar o mundo e nem condenar, porque o homem já foi condenado. A igreja fala que Jesus falava de Satanás, porque é isso que a igreja faz. Ela, no Novo Testamento, que evangelho quer dizer a nova notícia, as boas novas, a igreja infiltrou Satanás no meio, para dar veracidade a ele. Percebe que nos 4 primeiros livros do Evangelho, do Novo Testamento, 3 dos evangelistas falam de Satanás. 2 nunca viram Jesus, não conheceram Jesus, não estiveram com Jesus. E ele escreve que depois de Jesus ter sido batizado por João, o Espírito, que é o Espírito de Satanás, pega Jesus e leva para o deserto, onde ele ficou durante 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus questiona o tempo todo contra a igreja, porque a igreja, a religião, diz que santificação é jejuar. Não é a transformação moral. Não é a reforma íntima, é jejuar, apenas jejuar. Então Jesus retruca ele e disse, quem conhece o Evangelho, quem conhece os ensinamentos de Deus, sabe que eu e o Pai, nós queremos misericórdia, não sacrifício. Jejum é sacrifício. E aquilo que entra pela boca do homem não lhe faz mal. O que faz mal é o que sai, é a palavra. Porque é na palavra que o homem se condena, prega o adultério, prega a idolatria, prega a guerra, prega o ódio, prega o preconceito, sai da boca. A boca fala que o coração está cheio. Então vamos raciocinar, meu irmão. Esse espírito, para você ver o poder que a igreja dá a ele. Dele pegar o espírito mais evoluído que encarnou no planeta Terra. Ele estava com Jesus, com Deus, ele desceu de lá. Agora, quero que você raciocina. Ele ficou durante 40 dias, 40 noites, sendo tentado por Satanás. Jesus estava sozinho. Jesus não escreveu nenhuma letra sequer. Jesus não escreveu nada. Quem é que estava lá para testemunhar? Para escrever o diálogo entre Jesus e Satanás? Os evangelistas psicografaram a Satanás? Eles não acreditam na psicografia. Mesmo se fosse verdade, eles não acreditam na psicografia. Então está aí uma coisa que é completamente incontestável. Não tem lógica, não tem fundamento. Então, Mateus escreve que ele ouviu Jesus dizendo, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Presta atenção, raciocina. Satanás não é trevas? Treva é ausência de luz. Como é que treva pode fazer um raio? O raio é luz. Então outra mentira. Agora vamos a João Evangelista. Por que João Evangelista? João Evangelista foi o único apóstolo que começou com Jesus. No começo da evangelização, foi até a cruz do Calvário. Ele só deixou de Jesus quando Jesus passou para ele a última missão, para ele cuidar de Maria de Nazaré, que era sua mãe. João Evangelista escreveu tudo que ele ouviu da boca de Jesus. Ele não escreveu nada que os outros falaram. Tudo que ele escreveu, ele ouviu da boca de Jesus. Então começa no batismo. Então João Evangelista escreve, Jesus foi batizado.
Logo depois, no outro dia, quando ele estava batizando João Batista, Jesus passou perto dele. João Batista chamou Felipe e André disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram Jesus. Começaram a seguir Jesus. De repente Jesus para e pergunta para ele: a quem buscai? Aí ele disse: a Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele disse: vem e vai saber onde é que ele mora. E João escreve que eles passou aquele dia, quer dizer, o segundo dia. Capítulo 2 do Evangelho de João, lá na festa de Canaã, escreve: e no terceiro dia estava Jesus, Maria de Nazaré e os seus discípulos na festa de Canaã, aonde ele transformou a água em vinho. No terceiro dia. Depois ele estava lá na praia, onde que os discípulos levaram para conhecer Pedro e seus irmãos. E ali eles começaram a pregar o Evangelho pelas praias, pelas aldeias. Durante a noite eles vinham para a casa de Pedro, pernoitavam na casa de Pedro, onde a prova é contundente. Onde Jesus está em encontro com Nicodemos. Aí está uma prova contundente de que o evangelista escreve que viu Jesus falou que viu Satanás cair do céu. Jesus escreve que ninguém sabe das coisas lá de cima, a não ser ele, porque ele foi o único que de lá desceu. Como é que depois ele vai dizer que viu Satanás cair do céu? É incoerente, meu irmão. Então João vai contando dia por dia. Ele não fala dessa levada do Espírito para o deserto. João estava com Jesus, ele não fala disso. Ele não fala de Satanás. Nós fazemos uma pergunta para você, meu irmão. Você, principalmente você, que na mídia, você costuma levantar o nariz e dizer, porque nós, os cristãos, você já reparou realmente se vocês são realmente cristãos? Se vocês seguem a Jesus? Se vocês obedecem o Evangelho de Jesus? Se vocês são cristãos, por que vocês estão em cima do muro? Por que vocês não pregam o Evangelho? Porque vocês pregam os dogmas da igreja. Vocês saíram da igreja, mas a igreja não saiu de vocês. Vocês acreditam na Santíssima Trindade. Você tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade como o Espírito Consolador prometido por Jesus. Lembra? Paulo, ele escreve, mesmo que desça um anjo do céu e lhe dá uma nova doutrina que não seja concernente à do Evangelho, não aceita, que é falsa. É anátema, anátema é falsa. O Evangelho de Jesus é amor, é perdão. Jesus fala para os seguidores que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes o nosso irmão. Esse Espírito da igreja, esse Espírito Consolador, chamado Espírito Santo da igreja, ele não perdoa. Assim, o evangelista escreve que Jesus, é o próprio Jesus falando. Veja, eles colocam na boca de Jesus para dar veracidade. Todo pecado contra Deus é perdoado. Contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado, nem aqui e nem no plano espiritual. Então ele não é de Deus, ele é do homem, porque quem não perdoa é o homem. Se você estudar todo o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, nos lugares, meu irmão, onde está escrito a ira de Deus, a igreja trocou. A ira de Deus está escrito a justiça de Deus. Eles trocam a justiça por ira. Porque quem ira é o homem. Quem odeia é o homem. Porque o homem é preconceituoso. O homem é mau. Por isso que eles não aceitam o Deus verdadeiro e criam Deus semelhante a ele.
que nós dissemos. Então disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança. A igreja disse, façamos um Deus segundo a nossa ignorância. A igreja não aceitou a Jesus verdadeiro. Ela criou um Jesus que pensa igual a ela. É por isso que ela pega que ele foi embora. Vai fazer 3.000 anos, ele não voltou até o dia de hoje. E o dia que ele voltar, ele vai desfazer tudo que ele fez. Presta atenção, querido irmão. Presta atenção. Deus é amor. Jesus pregou o amor, o perdão o tempo todo. Por que Jesus, na última hora, na cruz, a última palavra, Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Jesus arrependeu do que tinha feito. Você, minha irmã, presta atenção. Nós estamos falando isso para você raciocinar. Olha no espelho. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você raciocina. Veja o que Jesus disse a Paulo quando manifestou a ele. Paulo, quem és tu para se levantar contra os meus agrilhões? Você está levantando contra os agrilhões de Jesus? Quando você vai fazer um ensinamento da sua cabeça, você diz que é profeta. E começa a falar um ensinamento seu, uma ideia sua. Aí você fala 2, 3 palavras em língua para dizer que não é você. Para a pessoa que está ouvindo achar que não é você. É uma coisa sobrenatural. Isso é uma prova contundente que você é mentiroso. Porque você sabe que você mente. Que você falar que é você, ninguém vai acreditar em você. Então você fala em língua para a pessoa pensar que é uma coisa sobrenatural. Esse Espírito Santo, presta atenção nas pregações, ele prega o ódio, ele prega a separação, ele prega o preconceito. É o contrário dos ensinamentos de Jesus, minha irmã. Se ele é de Deus, por que ele não segue a Jesus? Por que não prega? Por que vocês vivem o Velho Testamento? Por que vocês estão em cima do muro? Vocês dizem que são cristãos, vocês são anticristo. Vocês estão pregando contra o Cristo. Presta atenção, raciocina. Para de criticar, examina a sua pregação. Vocês não pregam a salvação, vocês pregam a barganha, a negociação. Lembra da última palavra que Jesus pede a Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro. Apacentas as minhas ovelhas. Jesus falou 3 vezes para apacentar as ovelhas. Jesus nos falou, não disse a Pedro para amedrontar, para não ameaçar, para não escravizar as suas ovelhas, é para cuidar delas. Vocês simplesmente tiram as ovelhas de uma senzala e passam para outra, pior do que a primeira. Porque vocês tiram o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem que vestir como vocês acham que está certo. Tem que pagar o dinheiro que você acha que ela tem que dar. Tem que falar do jeito que vocês querem falar. Isso é anticristo, minha irmã. Tenha cuidado. Presta atenção. Esse desejo de ser uma pessoa consagrada, você é. Lembra, Jesus, ele não veio provar para nós que ele é Deus, não. Ele veio mostrar para nós quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos adotivos, não. Nós somos filhos legítimos. Nós somos imortais. Nós somos eternos. Nós somos luzes. Nós somos filhos do Altíssimo. Presta atenção, esses dons que você finge, que você mente que tem eles, você tem, minha irmã. Ele não manifesta em você, é porque você prefere a mentira. Você prefere seguir a igreja. Você prefere seguir o homem. O Senhor Jesus não disse que Ele é a única porta, que Ele é o único pastor, que Ele é o único caminho, e que o seu evangelho é a única verdade, e que ninguém vai a Deus a não ser por Ele? Será que você não entende, minha irmã? Será que você não entende, meu irmão?
Percebe até a maneira de pregar, de agir. Você está contra o Evangelho. Jesus diz para não ajuntar tesouro na terra. Você está preocupado em ajuntar tesouro, em construir templo faraônico, em ser melhor do que o outro. É um ninho de cobra, um engolindo o outro. A última vontade de Jesus é a minha vontade e a vontade de Deus é que todos tenham o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. O que esse Espírito Santo faz, o que os evangélicos fazem é separar. Existe igreja mais separada do que o chamado evangélico cristão? Você não lê que Jesus disse, reino dividido não subsistirá. É por isso que nós pregamos, temos a certeza. Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, na história do mundo, ela nunca conseguiu e não vai conseguir se continuar assim. Porque é dogmático e preconceituoso os seus ensinamentos. E ela não vai mudar. Porque a igreja é orgulhosa, é cega, é surda e é teimosa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador deste grupo. Convido a você, minha irmã, vamos estudar. Minha irmã, você está com a carta de alforria nas mãos, é o Evangelho de Jesus. Se liberta dessa escravidão, que é chamada de igreja. Se liberta. Jesus, de hora em diante, sois livres. Estuda o capítulo 15 do Evangelho de 2 João. Estuda, minha irmã. Não decora ele, não. Estuda. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.